Vamos lá. É um prazer estar aqui nesse bate-papo de carreira, uma alegria muito grande receber a Rafaela e também o Alexandre Cruz, Rafaela Santos, né? Para que a gente possa conhecer um pouco mais a trajetória deles. Boa noite, Marcos Vinícius, conhecer a trajetória deles e também aprender. Eu acho que essa troca que o Instituto Pactuar sempre propõe nos papos de carreira, eu acho que é muito mais do que falar da carreira deles, mas também mostrar caminhos, direções para que outras pessoas também possam aprender e, por que não, também direcionar muitas pessoas que estão aqui nessa noite, aqueles que também irão assistir em algum dia. Eu queria primeiro as mulheres, né? Queria que a Rafa pudesse se apresentar, falar um pouquinho. A gente já teve um papo antes, um cadinho, como o mineiro fala, antes, teve uma conversa boa, mas eu queria que a Rafaela pudesse se apresentar e contar um pouquinho dessa trajetória de tantos anos numa única empresa. Boa noite, pessoal. Prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse papo. Rafaela Santos, mas podem chamar de Rafa. Tenho 44 anos. Eu sou mãe da Júlia, que tem 9 anos, e da Isabela, que tem 5. Sou advogada de formação, e trabalho há 25 anos, né, na Natura, e há 18 em recursos humanos, né? Eu comecei na Natura como assistente de atendimento ao consumidor, e hoje sou executiva de recursos humanos, sou mentora de carreira no IVG, e também conselheira consultiva na Task Trust Brasil. Então, é muito legal estar nesse espaço de troca, porque no final a gente recebe muito, né? Então, é um espaço de fato onde todo mundo ganha, todo mundo aprende. Prazer estar aqui com vocês. Alexandre. Obrigado, que honra estar aqui com vocês. Boa noite para todos. Eu adoro o ambiente do Pactuar, esses sorrisos todos aqui dar uma rejuvenescida na gente, né? Rejuvenescida, já entrego a idade, obviamente sou mais velho que a Rafaela, Alexandre, 52 anos, pai do Vitor, de 14, do Guilherme, de 8, marido da Ana, feliz, pai de família. Carreira construída, iniciando em engenharia de processos, depois fui para qualidade, finalmente me achei em recursos humanos. Recursos humanos me achou, talvez, né? A carreira às vezes busca a gente. Em recursos humanos tenho 25 anos de história, tive a felicidade de liderar empresas no Brasil, na América Latina e finalmente uma posição global nos Estados Unidos. Depois virei para o outro lado da mesa e hoje sou consultor. Eu sou sócio da Cornerstone. A Cornerstone é uma consultoria global de capital humano. E aqui no Brasil eu lidero a vertical de recrutamento para o mercado de manufatura ou coisas que têm a ver com indústria. E uma satisfação enorme estar aqui. Além disso, eu também sou mentor e conselheiro de startups, né? A gente tem que passar o conhecimento para frente. Nada melhor que pegar essa turma com a cabeça super boa aí de startups e ajudar também, já que no trabalho eu ajudo as empresas grandes, né? Então, as startups eu ajudo como mentor e conselheiro, que também é uma enorme satisfação. E a gente tenta ajudar aqui também, mentorando futuros executivos e executivas, que, na verdade, eles nem sabem, né? E não contem para eles, mas a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Garanto para vocês. Que ótimo. Bom, a Rafaela já se apresentou, o Alexandre também. Antes de introduzir ao tema, né? Acho que tá todo mundo ouvindo bem, tá tudo certinho. Aqui eu acho que sim, né? Tem gente chegando ainda aí. Obrigada, Catilene. Meu nome é Lucimário, né? Como já tá aqui, Lucimário Nascimento. Ou a gente quer falar alguma coisa, Andy? Eu quero. Só queria, na verdade, agradecer vocês três, você, Lucimari, Alexandre, Rafa, pela presença. Assim, é um negócio muito legal, né? Isso que a gente faz aqui no Pactuar e aí trazendo pessoas que eventualmente não conhecem o Instituto, né? Para perto da gente. Então, uma felicidade tê-los aqui e espero que todo mundo aproveite muito a sessão. Pode ser que eu não consiga ficar até o final, mas eu vou ficar aqui até onde eu conseguir. Pode ser que eu feche a câmera, mas eu tô por aqui porque, como o Ale falou, a gente acaba aprendendo muito mais com todos vocês do que o contrário, né? Então a gente tem bem pouquinho para ensinar, mas muito para aprender. Obrigado, viu, gente? Obrigada a você, Andy. E eu acho que a primeira vez que eu vou me apresentar, né, mas também como foi o meu contato com o Pactuar, meu nome é Lucimari Nascimento, tenho 42 anos, então tá todo mundo pertinho, está até comentando antes, um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Sou formada em comunicação social e pós-graduação em cinema. Então, minha trajetória não é tanto no mercado corporativo, mas também em corporações de sistemas de comunicação. Já trabalhei na Rede TV, trabalhei para a Globo, trabalhei para algumas TVs católicas. Hoje trabalho para um grupo que trabalha tanto no segmento religioso, mas também no segmento de tecnologia. Então, são alguns hubs de negócios. E antes da gente fazer a introdução ao tema, acho que cada um aqui chegou de alguma forma do Pactuar. A Iris, né, me chamou para um evento, a gente se conheceu por causa de uma amiga em comum, e aí ela me chamou para um evento pro evento de RH, não sei se você lembra, Iris, foi para um evento de RH, e eu cheguei lá e tinha uma mesa de CEOs, e tinha o Anderson e também tinha Leonardo Paixão? Era alguma coisa Paixão, que estava junto com você, que também é do Pactuar, Anderson. Edson, nosso Edson amigo Edson Paixão. Paixão. Isso, Não, o Edson Paixão Paixão. é o chefe de cozinha. Eu só confundi o Paixão. E aí ele me falou do Pactuar, e para mim, assim, foi como se fosse uma janela aberta, né? Acho que todo mundo que está aqui, quando conhece o Pactuar, é um novo horizonte, são novas possibilidades, é um caminho que talvez a gente nunca imaginaria. Porque a gente vê expoentes que se destacam, mas esses expoentes juntos e lutando por algo em comum, para mim, soou como algo, tipo assim, incrível, tipo, como isso existe. Então, para a gente começar esse papo, que é lições de quem faz gestão de pessoas da sua carreira, nessas trajetórias que transformam, gostaria que a gente já começasse com as perguntas para que a Rafaela e também o Alexandre Cruz pudessem partilhar conosco, fazer essa troca e nos mostrar caminhos, possibilidades e direções. Primeira pergunta, aí vamos ver quem pode começar, tanto a Rafa quanto o Alexandre. O que você carrega da sua história familiar e das gerações anteriores que influenciou sua trajetória de vida e visão sobre o trabalho? Passando um pouquinho da ancestralidade, enfim. Posso começar aqui, Por Ale? favor. Bom, a minha família vem de Minas, do interior de Minas, ali da região da Zona da Mata, uma cidade tão pequena que acho que não está no mapa, e uma família extremamente humilde, né? Então, os meus avós foram descendentes de escravizados e trabalharam em atividade, assim, muito operacional. É, tanto os meus avós quanto as minhas avós foram analfabetos, assim, os meus avós ainda aprenderam, né, a ler, escrever, fazer contas, né, mas as minhas avós não, elas sabiam escrever apenas o nome. A minha avó paterna era lavadeira, lavava roupa no Rio, pro hotel da cidade, né, e, e aí eu sou filha, né, então do Rafael. Rafael veio para São Paulo também ali na adolescência, e aí aqui ele fez supletivo, então concluiu o ensino médio. E a minha mãe, Geralda, saiu de casa aos 10 anos de idade para trabalhar como empregada doméstica e babá. A minha família é muito numerosa, né, a família da minha mãe são 14 irmãos, então os irmãos mais velhos iam saindo de casa para dar lugar para os mais novos, né. Então, a minha mãe é empregada doméstica e estudou até a quarta série, né, do ensino fundamental. Então, o valor, né, que eu recebi, tanto do meu pai quanto da minha mãe, foi o valor do estudo, né? Então, o estudo como um veículo para transformar realidades, e foi o que aconteceu, porque o estudo transformou a minha realidade, a realidade da minha família. E aqui nessa tela eu vejo a minha irmã, Gláucia, que está aqui e que não me deixa mentir, né? Então, junto com o estudo, acho que tem também um aprendizado ancestral, né? De muito esforço, muita resiliência, né? Então, acho que desde muito cedo, né, a gente aprende, né, a tentar mais de uma vez, né, a colocar muita intencionalidade, né, no que a gente quer, né, para que a gente transforme aí os sonhos em realidade. Então, acho que esse é o fio condutor, né, que eu Esse trago. legado que você traz da sua família, né? Exato. Que legal, que Você, linda história. Alexandre. Obrigado por compartilhar. Acho que a nossa história é muito parecida, assim, talvez a de muitos de nós aqui, né? Certamente não todos. Família humilde também. Eu tive a felicidade de minha mãe abrir mão de muita coisa para que eu e minha irmã pudéssemos estudar. Então, eu venho de uma
uma ascendência aí de mulheres muito fortes, né, guerreiras. Minha avó antes, minha mãe, também de família negra, então carregando o peso que a gente carrega, que todos nós sabemos aqui. E o estudo também foi transformador, né? Transformador para a minha família. Então, eu sou um privilegiado, eu brinco, né? Porque eu fui o primeiro da família a se graduar, eu fui o primeiro da família a falar inglês, o primeiro da família a falar outra língua, sem ser inglês, e a gente vai abrindo caminho para os outros. Então, eu trago, além da força guerreira das mulheres que me trouxeram para cá, né? A quem eu devo muito respeito e tenho que ter sucesso, porque elas batalharam muito para isso. Eu trago também a palavra de que a educação é fundamental para a gente ter caminhos melhores pela vida. E eu também fui muito afortunado de ter encontrado pessoas muito boas pelo caminho, né? Pessoas que ajudaram a gente nos momentos difíceis, ajudaram minha família, depois também, quando a gente vai para o mundo profissional, também me ajudaram. Então a gente tem uma combinação de ancestralidade da pele, mas também uma ancestralidade de luta, né? De brigar pelo que a gente quer. Então, eu sou fruto disso, e muito feliz por ser fruto disso. E vendo a história de vocês, assim, eu acho que cada um, claro, de acordo com a família, das diversidades que vocês passaram ao longo de todo o caminho, porque a gente resume, né? Mas, na verdade, se a gente fosse falar, tipo, storytelling é incrível, porque eu acho que todos acabam tendo reveses, né? Muito grandes, tipo, altos e baixos ao longo disso. E como que foi? Qual o momento da carreira de vocês? E por que vocês decidiram escolher gestão de pessoas? Então, em qual momento e por que que vocês escolheram esse caminho? Porque a gente vê que cada um tem essa ascensão profissional de diversas formas, mas vocês tiveram essa ascensão por meio de gestão de pessoas. Então, por que e em qual momento que vocês, não, o caminho é esse? O que que motivou? Olha, a minha história não é uma história romântica, A né? gente gosta da história verdadeira, vamos começar Eu real, gosto do real papo de life. carreira porque é o papo real, né? Papo reto. E ainda mais desse ambiente onde a gente se sente em casa. O meu plano era magistratura e magistério, né? Então, eu sou advogada de formação. Meu plano era: vou advogar por 2 anos, vou estudar para concurso, então eu vou ser juiz e vou dar aula, né? Mas eu falo, né, que uma coisa é o que a gente planeja e a outra coisa é o que vai se apresentando na nossa vida, né? E eu acho que a beleza é como é que a gente também vai se renovando e vai ressignificando as coisas, porque o mundo ele só tende a aumentar, né? Porque a gente vive nesse cenário de muita incerteza, muita volatilidade. Então, isso há 25 anos atrás, né? Então, foi o que eu vivi, né? Então, eu comecei a trabalhar na Natura, na área de atendimento ao consumidor, e em março eu passei no vestibular de dezembro. Então, precisava trabalhar para pagar a faculdade, né? Então, em 2006 eu recebo um convite para atuar na área de recursos humanos, no que hoje a gente chama de People Analytics, mas naquela época era tão simples quanto uma área de indicadores, né? E eu tinha uma boa visão ali de processos, né? Tinha uma boa habilidade analítica e fui para a área de RH porque para ir para a área jurídica eu precisaria ter um step intermediário por uma questão de grade salarial que não dava para ir do atendimento, onde eu tinha uma posição operacional, para uma posição de advogado, né, júnior. Então, foi uma estratégia. Falei, vou ter que tomar alguma passagem intermediária para chegar lá. Então, eu brinco, né, que quando eu cheguei em RH, HC, que é a nossa sigla, né, quando a gente fala de headcount, de pessoas, ou era habeas corpus ou Hospital das Clínicas, porque eu não tinha ideia do que era gestão de pessoas, né? Então, eu fui conhecer, né, gestão de pessoas e agenda de desenvolvimento humano muito da base, do back-office, né, pela análise dos indicadores, pela visão de processos, né? Eu assumo a minha primeira posição como HRBP, né, que é a sigla mais conhecida hoje, mas que é um consultor interno, né, de RH focado em negócios, em 2009, né? Então, desde então, é a atuação que eu tenho, né, que é um RH focado em negócios. E então, foi uma construção, né? Só uma Então, eu pergunta, fui. Rafa, que Sim, assim, como você fala que
Você, então, era uma advogada que não conseguia fazer a transição dentro da empresa que você estava por causa do intervalo, da diferença muito grande de piso, de tantas outras coisas, e você caiu numa área que nem foi a que você estudou, porque você fez direito, e uma mulher negra. Como que foi isso para ter uma posição de liderança, de gestão, enfim? Então, antes do Alexandre contar por que motivou ele gestão, enfim, eu queria que você falasse um pouco porque a gente entende cada crescimento, mas como que foi no dia a dia, porque não era a sua profissão, quer dizer, não era a sua formação, e você ainda era uma mulher negra. Como que foi a aceitação? Quais são as dificuldades, os obstáculos? Eu acho que o maior desafio, o primeiro grande desafio que eu encontrei quando ingressei na área de RH é que, veja, eu vim de uma área de atendimento ao consumidor, que é uma área, né, operacional. Então, quando eu penso, né, no grupo de pessoas com quem eu me relacionava na área de atendimento, aquelas pessoas tinham uma história muito próxima da minha, né? E aí, quando eu mudo para a área de recursos humanos, eu passo a ter contato com um público que tinha tido uma trajetória de vida muito diferente da minha. Então, o repertório era muito diferente do meu. As viagens eram muito diferentes das viagens que eu tinha feito, os colégios onde as pessoas tinham estudado. Então, acho que a primeira adaptação foi a adaptação nesse ambiente, né? Mas, tirando essa adaptação, que foi muito mais uma adaptação cultural, né? As coisas aconteceram de forma muito fluida, porque acho que desde muito cedo eu aprendi o que é esforço. Então, eu sempre fui uma aluna esforçada, sempre fui aquela aluna nota 10, né? Depois, no atendimento, né? No tempo que fiquei, ganhei prêmios de excelência no atendimento. Então, assim, o esforço era quase como um elemento natural, como se ele sempre fizesse parte, né? Então, quando eu chego na área de recursos humanos, eu chego da mesma forma, né? Então, com uma vontade, inicialmente uma vontade muito grande de performar como eu performava na área de atendimento, né? Então, talvez, assim como o ser boa aluna na escola, né, tenha sido algo que muito cedo eu aprendi que me traria um destaque, ser uma boa profissional também foi o que eu aprendi, né? Que poderia trazer um destaque para mim. Então, eu sempre fui muito disciplinada e tal. Então, acho que o trabalho falava por mim. Então, eu não sei, naquela época eu não tinha um letramento, uma consciência racial como eu tenho hoje. Então, provavelmente, se a Rafaela de hoje fosse olhar a Rafaela que iniciou na área de RH, certamente conseguiria ter uma leitura muito mais aprofundada desse fenômeno que aconteceu. Mas o meu trabalho falou por mim. E aí eu acho que quando você faz uma entrega de qualidade, uma entrega de valor, né? Ela também te ajuda a abrir portas e corações, né? Porque eu também fui construindo a minha rede, criando, né, um espaço de pertencimento. Então, acho que foi dessa forma que eu fiz a construção. Muito legal. Que legal. E você, Alexandre? Eu brinquei no início, né? Tem carreira que a gente escolhe, tem carreira que escolhe a gente, né? Então, para mim, foi mais ou menos assim. Adoraria falar que, não, teve um dia, eu tinha 12 anos, desenhei minha carreira, até onde ia chegar, mas, na verdade, foi pedrinha por pedrinha ali mesmo, né? Quando adolescente, eu queria o primeiro emprego para ganhar algum dinheiro. Tinha um conhecido que era torneiro mecânico, que tinha carro e tinha casa. Esse é o trabalho da minha vida, né? Aí o Senai entrou na minha vida, abriu a primeira porta como aprendiz do Senai, e aí eu tive a oportunidade de conhecendo pessoas e progredindo. Você fez Mas qual curso no Senai, quando você começou lá no Rio? Comecei com torneiro mecânico. O primeiro curso no Senai foi torneiro mecânico. E depois eu fiz técnico em metalurgia, também no Senai, e aí as portas devagarzinho foram se abrindo. Mas eu comecei em fábrica, né? Comecei no chão de fábrica, literalmente. Cheguei a ser líder do PLR da turma da fábrica, então foi bem divertido isso, uma fase bem legal de negociação e tal. E ter exposição, acho que essa foi a primeira oportunidade que eu tive de exposição. E essas exposições dentro da empresa que eu estava, era uma empresa muito grande, então tinha muitas oportunidades, as portas foram se abrindo por essa exposição. Eu não tinha um letramento, assim como a Rafaela comentou, então algumas piadas que a gente ouvia, que hoje são extremamente mal aceitas, eram aceitas, né, no começo da minha carreira ali. Um monte de coisa que a gente ouvia sobre cor da pele, e aquela necessidade que a gente tinha sempre de estar certo, de não poder errar, né, porque você está abrindo a porta para o que vem depois, então você não pode errar. Mas, bom, a carreira começou aí, chão de fábrica, e por conta do chão de fábrica,
eu acabei trabalhando com engenharia de processo nessa mesma empresa, fui evoluindo. Estava feliz, achava que era aquilo, até que uma pessoa me convidou para trabalhar na qualidade, na área corporativa de qualidade, era bem interessante, aceitei essa proposta, passando bem rápido por isso, também me deu muito mais exposição, eu já fui trabalhar no corporativo da empresa, já trabalhava de terno e gravata, e por conta disso as pessoas vão te conhecendo e, como a Rafaela falou muito bem, né, a gente vai conquistando corações também. Então, um coração que virou meu mentor foi quem me trouxe para a área de recursos humanos, lá em 2000. E foi estranho no início, que eu falei, não quero esse negócio não, né? RH não, meu negócio aqui é trabalho técnico, né? Números. Mas era uma proposta interessante, foi um experimento interessante, topei, gostei daquilo, mas ainda não tinha certeza que era o meu caminho em gestão de pessoas. Iniciei trabalhando como consultor de treinamento e desenvolvimento. Então, era uma área muito específica de RH, em que era mais ou menos parecido com o que eu fazia antes na área de qualidade, então não cheguei a sentir um gostinho ali de RH mesmo. Até que esse meu mentor, ele sai da empresa e ele me indica para um headhunter, para uma posição aí sim, em RH, de verdade, para ser RH. Eu falei, olha, acho que eu não quero não, obrigado. E ele falou, não, bate papo com o headhunter lá, que tem um cara legal, ele vai te explicar, você vai gostar. E eu fui lá ouvir a empresa, me apaixonei pela empresa, me apaixonei pela proposta deles de gestão de pessoas. E aí acabei aceitando a proposta, e eu lembro até hoje, fizemos um jantar com os amigos para celebração. Um amigo me deu um livro sobre gestão de pessoas, e naquele dia, conversando com ele, eu falei, cara, você é o melhor RH, não você qualquer RH, você é o melhor RH. E aí, gestão de pessoas entra na minha vida, ali há 25 anos atrás. Então, começo já com gerente de treinamento e desenvolvimento numa grande empresa, uma empresa petroquímica, e aí as portas foram se abrindo a partir dos resultados, ainda com outros mentores pelo caminho que foram me ajudando também. Então, nessa petroquímica foi o meu gestor direto, o diretor de RH, o João, que é um ser humano fantástico, hoje é um escritor e professor. O João também me ensinou muito de RH, porque eu achei que eu sabia, não sabia nada, né? Você vê de fora, você fala, RH é muito fácil. Gestão de pessoas é igual marketing, né? E técnico de futebol, todo mundo conhece. E a gente chega e vê que para fazer um bom trabalho, você tem que estudar bastante, se aplicar bastante, e foi o que eu fui fazer. Continuei estudando, continuei ouvindo as pessoas, muita humildade, né, para ouvir muito mais do que falar. E aí a carreira me encontrou. E eu falei, nossa, até que eu gostei desse negócio, né? E estou desde então fazendo isso. Depois comecei fazendo em português, depois eu fiz em espanhol, depois fazendo em inglês, abrindo portas aí pelo mundo dentro da gestão de pessoas, levando um pouquinho nosso jeito de fazer e sobretudo, eu acho que não só a construção técnica e acadêmica, né, de você aprender o que está fazendo, mas a construção de quem você teve pelo caminho, né? A construção dos colegas que eu tive lá no chão de fábrica, a construção dos colegas de RH que foram humildes ali em me aceitar, né, e me ensinar bastante. Então, acho que essa trajetória é muito legal. E hoje, com um olhar de mais velho, com meus cabelos brancos obviamente entregam, esse olhar, ele me ajuda muito a ver as coisas pelas quais eu passei, que a falta de letramento não ajudou muito a entender, mas que a gente foi superando e hoje dá para passar para outras pessoas, né? Então, acho que essa construção toda é o que me trouxe para a gestão de pessoas. Quer dizer, construção nenhuma, foi pura sorte. Alexandre e também Rafa, antes da gente ir para a sua pergunta, eu vi que a Rafa lá no começo falou que ela é mentora, enfim, esteja outros projetos, e o Alexandre mencionou também aqui a importância dos mentores que ele teve ao longo da carreira dele para chegar onde ele chegou. E o Pactuar tem o programa de mentorias, né? Acho que seria importante também, se vocês pudessem falar de uma forma mais rápida, a importância, assim, dessas pessoas que orientam, que mentoram na carreira de cada pessoa, porque isso é uma das bases do Instituto Pactuar, né? A Iris está aqui também, depois se ela quiser falar alguma coisa, porque eu acho muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas não sabem ir porque não tem ninguém que mostre, ou fala assim, poxa, faz assim que dá mais certo, enfim. Então, eu queria que vocês falassem de forma rápida qual a importância na carreira de vocês, no processo de mentores que vocês tiveram na carreira. Bom, o mentor, ele empresta, né, a sua vivência, a sua experiência a serviço, né, da evolução do mentorado, né? E ao longo da minha carreira, eu tive algumas pessoas que figuraram nesse papel, mesmo sem saber que estavam sendo, né?
mais uma conversa que ampliou meu céu, ampliou minhas perspectivas, que me trouxe um contraponto, né? Essas conversas agregam muito porque ajudam a gente a fazer aquela parada, sabe aquela coisa do pare, olhe, respire, e aí você segue, né? Então, acho que o mentor tem esse papel, e ele gera o aprendizado a partir da história, a partir dos estímulos, né, que ele tem ali na sua bagagem. Então, eu tenho uma felicidade enorme de ter sido mentorada, né, pelo Instituto Pactuar, e tenho, assim, uma felicidade também muito grande de ser mentora, né, porque eu acho que neste papel eu devolvo, né, para a sociedade, digamos assim, aquilo que generosamente eu recebi, né, então eu acho que numa linha de desenvolvimento, né, em RH a gente fala, né, do 70, 20, 10, que não é mais 70, nem 20, nem 10, porque quem criou a metodologia Tá Vivo falou, gente, isso já mudou, mas a gente continua falando 70, 20, 10, né? Porque 70%, né, do que a gente aprende, né, vem da experiência, né, vem ali do dia a dia, a gente vai fazendo, vai aprendendo, né? 20% está ali mentoria, coaching, né? As trocas, né? 10% vem da educação formal, e não dizendo que a educação formal não é importante, mas é que chega um momento onde a gente está aplicando o conhecimento, que estas outras ferramentas de desenvolvimento, elas trazem um aporte muito maior, muitas vezes, do que ler um livro, né? E, de novo, eu leio livros, mas eu acho que né, da gente conseguir distribuir melhor a forma como a gente vai se instrumentalizando ali para ir superando os desafios. Falei muito, Ale, agora é com você. E aí eles até Vou falou, falar rapidinho. ela mencionou aí sua frase, Rafa, o mentor empresta a sua vivência em prol da evolução do outro. Sua frase aí, que bacana. Ale, O mentor, antes de qualquer coisa, é um crente, né? Ele acredita na gente, mesmo sem ter um porquê, né? Isso é um aspecto que na minha carreira ficou muito claro. Eu tinha pessoas que acreditaram em mim e muitas das portas que se abriram foi por conta disso. Então, o mentor, a importância da mentoria não é só a passagem do conhecimento e da experiência. É alguém que você sabe que você pode sentar e conversar de vez em quando, fazer uma pergunta difícil, uma coisa que você não tem muita certeza, e às vezes o próprio mentor não tem certeza, mas aquela construção é conjunta. Mas tudo isso porque teve uma base ali de acreditar. Eu acredito em você, eu quero que você cresça e se desenvolva. Então, a mentoria, ela exerce um papel completamente diferencial no crescimento da carreira, e não é à toa que estamos aqui, né? Talvez o primeiro passo aí de qualquer ano pactuar é a questão da mentoria, e isso que me atraiu de estar aqui, né? Esse princípio, o princípio por trás de ter mentores que vão acreditar nas pessoas e ajudar as pessoas a transcender. muito bacana. Antes a gente abrir as perguntas para o pessoal da sala, queria fazer mais uma pergunta. A gente fala muito da cultura SG, né? Globalmente falando, eu acho que está em alta, né? Todo evento agora, as pessoas falam muito de SG, mas vocês estão nessa carreira há muito tempo. Então, quais foram os princípios, valores que nortearam assim, as escolhas para que vocês fizessem gestão de pessoas com valores mais éticos, mais humanos? Quais foram as bases que nortearam, os princípios que nortearam as escolhas de vocês? Bom, eu primeiro acho que é a ética, né? Porque é a base, né? E aí, como líder e como gestora, né, de pessoas, eu acredito que o que a gente fala muito mais alto do que a gente fala, né? E aí a ética para mim também está incluída, né? Nesse alinhamento entre ação e discurso, né? E acho que tem um lugar, sabe, de empatia, de escuta e de abertura para o outro que é fundamental, porque não existe fórmula, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, cada pessoa é única, cada pessoa traz a sua história, as suas necessidades, né? Então, e eu também não acredito nesse lugar onde o líder é um super-herói, porque não existe, somos falhos, né? Então, nesse lugar onde as humanidades se encontram, é que acho que a gente se potencializa, né? Então, eu também acredito muito nas parcerias intencionais, né? Então, acho que à medida que a gente tem autoconhecimento, né, a gente consegue entender onde é que moram as nossas fortalezas e onde é que a gente pode se complementar no outro, né? Então, como líder, eu tento
ter esse olhar, né, de entender, assim, quais são as fortalezas das pessoas que estão comigo e como que a gente pode, né, se complementar nessa dança, né, e que cada dia, assim, a liderança, assim, a gente fala de um ser, mas na verdade a liderança é um estar, né? Então a gente está líder, né? E como a gente, mesmo sendo líder, a gente se permite também ser liderado pelo outro, né? Então acho que é, é mais essa abertura, né? Essa para escuta, para observação, né? E com esse olhar generoso para o outro e com muito autoconhecimento, né? Bom, só construindo em cima do que a Rafaela trouxe, né, acho que é muito pele. A gente sentiu na pele. Acho que nós trazemos um valor para as corporações, sejam como empreendedores, como sou hoje, ou como funcionários de uma empresa, que nós, homens negros, carregamos, né? Vocês, mulheres, carregam duplamente, mulheres negras. A gente sentiu muita coisa na pele. Então, quando a gente, o mínimo que a gente tem que fazer como cidadão é levar para as empresas práticas, políticas, procedimentos, o que é nome que a gente queira dar, que hoje desenvolve no SG, que reflitam tudo que a gente viveu, sente, e a gente tem um olhar diferente do mundo. Então, acho que essa é uma grande responsabilidade que a gente tem como executivo de uma empresa, de trazer essa vivência e abrir espaço para que outros construam também, né? Então, acho que seria essa combinação. Ficou no Tá mudo, imundo, né? Lu. Depois, acho que se a gente puder também falar um pouquinho mais, hoje a gente tem um problema muito grande no Brasil, principalmente de saúde mental, né? Então, acho que depois, acho que como que a gente lida com gestão de pessoas num mundo onde tem tantos transtornos, mas ao mesmo tempo você tem talentos, né? Então, como gerir pessoas talentosas, mas também essa questão da saúde mental e como que trabalhar isso nas empresas. Mas depois a gente pode falar sobre isso. Queria abrir agora um momento para todo mundo que está na sala. Matheus, se eu falar alguma coisa errada, você me ajuda. Nós vamos fazer 3 perguntas, então não sei se vai ser pelo chat, a gente vai abrir o microfone, e aí a Rafa e o Alexandre, 2 minutinhos de resposta para a gente poder conseguir atender mais pessoas que queiram fazer as perguntas dentro do histórico, da carreira deles, enfim, o que vocês quiserem perguntar dentro do tema, para a gente poder levantar aqui. Como que a pessoa faz a inscrição? Me fala, Matheus. Pessoal, quem que quiser fazer a pergunta com a câmera ligada, a gente vai aceitar também, mas se vocês estiverem mais à vontade para perguntarem no chat, fiquem à vontade. Ótimo. Esperando aqui. Quem vai começar com as perguntas? Enquanto o pessoal se anima aí para começar com as perguntas, estão me ouvindo? Tem eles. Ah, legal, não. Primeiro, eu sei que o Andy já agradeceu no começo, mas eu também quero agradecer demais a disponibilidade de vocês, né? A generosidade de estar compartilhando a história de vocês. Lu, você já está arrasando aí como moderadora, acho que vai ser a moderadora oficial. Sempre inspirador ouvir a Rafa e o Alex. E aí, aproveitar para falar para as pessoas, né? Que vocês também podem se candidatar a fazer parte, né, desse papo de carreira, de repente também não só se candidatarem, mas de repente escolher pessoas. Poxa, eu quero tanto ouvir a história de fulano de tal, né? Então, a gente poder fazer esse movimento de que tipo de história vocês querem ouvir ou o que vocês querem contar para a gente, né? Então, agora sim, eu dei um tempo aí para vocês pensarem numa pergunta, porque é papo de carreira, eles estão contando a carreira deles, mas é uma oportunidade de vocês agora perguntarem ou também fazer um comentário. E acho que é legal, sim, abrir a câmera quem puder, fazer a pergunta ao vivo e a cores, né? A gente tem tão pouca oportunidade de interação. Então, eu quero incentivar vocês a realmente participarem aí, mete as caras, pergunta, comenta, faz uma analogia de algo que vocês viveram. Então, vamos lá. Parece que tem aqui já algumas mãozinhas, né? Duas mãozinhas aí, levantadas. Duas mãozinhas levantadas e o Guilherme Pinheiro também já falou que está no trânsito, vai deixar a pergunta dele. Então, enquanto o Guilherme não escreve no chat aí a pergunta, vamos começar pelo Marcos, que levantou a mão primeiro. O Marcos pode abrir o microfone e fazer essa pergunta. Lembrando o Rafa e Alexandre, se a gente puder ser mais objetivo, para a gente conseguir falar com mais pessoas, 2 minutinhos cada um. Vamos lá, Marcos. Mas a pessoa aproveita para se apresentar rapidinho de que turma é e de onde está falando. Perfeito. De bola. Eu sou o Marcos Souza, estou hoje aqui nos Estados Unidos, em Bentonville, no estado de Arkansas. Para quem não sabe, é ali pertinho do Texas, ninguém sabe quando a gente fala Arkansas.
Estou voltando para o Brasil, estou voltando para São Paulo. Obrigado pelo tempo de vocês. E aí, minha pergunta, tentando ser breve aqui, senão a Lu vai falar, acelera. Do ponto de vista de RH, né? Vocês são RH cuidando de pessoas e 2 pessoas também negras. Eu sempre tenho a curiosidade de como esse papo de equidade racial, de fato, é discutido dentro do RH. Eu vejo que isso, pelo menos aqui nos Estados Unidos, perdeu bastante força ao longo do tempo. A empresa para a qual eu trabalho até não tem mais metas específicas públicas em relação até de diversidade de gênero, que dirá racial. Então, como que, por dentro da cozinha de RH, vocês têm esse papo reto e como, de fato, vocês conseguem influenciar a alta liderança para que isso não seja só para aparecer no noticiário? Bom, posso começar aqui, Marcos, prazer conhecê-lo. Que legal saber que você está conectado com a gente mesmo estando tão distante. Bom, eu tenho o privilégio, né, de trabalhar numa empresa que tem sustentabilidade, né, diversidade como uma escolha de negócios, né? E tenho consciência de que o que eu vivo, né, na Natura não é a realidade da maior parte das organizações brasileiras, né? Mas a gente divulgou recentemente a visão 2050, e nesta visão a gente quer ter a mesma proporcionalidade de públicos subrepresentados de cada local que a gente atua no nosso quadro de liderança, né? Então, para esse ano, por exemplo, eu tenho uma meta de ter 25%, né, de pessoas negras em pessoas negras e públicos subrepresentados em posições de liderança, né? E como RH, né, como que eu atuo a partir, né, dessa ambição estratégica? Primeiro, letramento da liderança, né, e criação de um ambiente inclusivo, porque não adianta só a gente contratar se a gente não tiver um espaço que promova o desenvolvimento, né, a prosperidade das pessoas, né? E depois ter um foco muito grande, né, na contratação. E para a gente conseguir ter sucesso na contratação, a gente trabalha muito também na eliminação de vieses, porque eles existem, né? E aí, para além do cognitivo que o letramento traz, tem uma camada que só à medida que a gente começa efetivamente a trabalhar os processos que muitas vezes a gente consegue acessar, né? Quais são as barreiras invisíveis, né? E aí também é nosso papel dar visibilidade do que está acontecendo e fazer as conversas, né? Mas com foco no negócio, né? Porque, e aí eu tenho uma visão que é muito particular, né? Eu acredito muito no impacto positivo. E esse impacto positivo, para além do número, tem que vir com pessoas que são profissionais de extrema qualidade e competências que vão continuar abrindo portas para outras pessoas. Então, não é sobre assistencialismo, né? Eu acho que é um trabalho de geração de impacto e temos muitos profissionais negros muito, né, bem qualificados, mas que a gente sabe que muitas vezes não estão tão aparentes, né, ali no mercado de trabalho, enfim, mas esse tem sido o foco. Desculpa, falei demais, Lu. Xande. Tá Eu ótimo. vou, Outra coisa, antes do Alexandre falar, fica tranquila, tá, Rafa? Na verdade, aqui a gente quer abrir para mais perguntas, mas também não quero que você seja tão objetivo que você não consiga desenvolver seu raciocínio. Foi ótimo, tá? Ale, eu vou tentar talvez pegar uma perspectiva diferente do que a Rafa trouxe, que eu assino embaixo da que ela trouxe, uma empresa referência nesse tema, né? Eu tenho, pela característica, primeiro, bom te ver de novo, Marcos. Obrigado, Pela você. característica do meu trabalho, eu tenho contato com alta liderança de muitas organizações do país e de fora do país. Eu acho que essa mudança de filosofia, ela traz um freio de arrumação, em que a gente separa muito quem acreditava e quem estava fazendo média só. E, infelizmente, a maior parte das empresas está fazendo média. Mas tem as empresas que acreditam, e ainda é possível achar empresas que acreditam, que valorizam isso, que colocam isso como meta para suas lideranças terem esse olhar nos seus processos de desenvolvimento e de seleção. Entretanto, o diagnóstico é que sempre você precisa ter alguém que acredite lá dentro, né? Ou o CEO da empresa, o presidente,
ou alguém de influência no conselho, ou líder de recursos humanos. Se a gente não tiver uma dessas pernas muito forte acreditando no tema da importância da diversidade de gênero, raça, seja qual for, não anda. Infelizmente não anda. Eu estava muito cético há 6 meses atrás, quando o clima passou a mudar, mas depois dessa separação, eu acredito que a gente começa a ter, de novo, as empresas pensando nisso. Eu tenho um cliente agora que a gente está fazendo um trabalho para ele, um cliente europeu, e eles foram taxativos em pedir diversidade nos candidatos a serem apresentados, que eu acho que é um bom sinal, ainda que não seja uma amostra muito grande. Então, tem esperança, cética. Uma coisa que a Rafa falou, que eu acho que até, deixa eu só ver quem comentou aqui, foi o Reginaldo, uma coisa importante que ela falou, que é muito bacana essa visão de não só contratar, mas preparar o ambiente para o desenvolvimento da liderança negra, porque a gente fala muito de diversidade, de tantas coisas, e tipo assim, sai cumprindo protocolos específicos, mas se você não prepara o ambiente, você vai gerar um outro problema, né? Então, na verdade, não adianta só contratar. Se esse ambiente não é preparado, você gera um outro problema, até para aquela própria pessoa, em vez de ser algo positivo para a carreira dela, virar algo negativo e até mesmo uma frustração. Então, essa fala da Rafa é muito importante, de, na gestão e o próprio RH, preparar essa empresa, essa corporação, para receber essa liderança negra, porque senão acaba sendo uma frustração para a própria pessoa. Próxima pergunta é da Jéssica, que levantou a mão, e depois eu vou fazer do Guilherme, que deixou lá no chat. Ô Lu, pede, Jéssica, direciona a pergunta, porque daí a gente tem a oportunidade de perguntar para um dos nossos talentos, e aí mais pessoas podem perguntar. Ou a Tá Rafa ou o Alexandre, para a gente depois poder fazer. Vamos lá. Não, combinado. Se Bom, prazer. apresenta, Jéssica. Isso quer fazer. Prazer, meu nome é Jéssica. Hoje eu estou como gerente de Trade Market categoria na L'Oréal. A L'Oréal é uma empresa muito focada, né, em diversidade. De fato, tem metas, projetos e ações muito afirmativas para esse tema. A meta de liderança de pessoas negras é 35%, e quando a gente vai para um board, uma posição de diretoria, a meta é 25%, e eles fazem muitas ações afirmativas para isso. Mas hoje, eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta aqui como lideranças negras, né, no grupo que a gente tem aqui interno, é de fato como a gente transborda e ultrapassa essa bolha de sair de uma posição de liderança, coordenador, gerente, e assume um patamar um pouco mais alto, de um gerente sênior, uma diretoria, enfim. Então, a minha pergunta é muito focada para isso, e aí eu acho que eu vou direcionar para a Rafa, por ela ser uma mulher negra igual eu, e talvez a gente tenha ali conflitos, né, parecidos. Mas a minha pergunta é, eu acho que quais foram os desafios que você enfrentou para você chegar nessa posição que você está hoje, ultrapassando ali o nível de liderança um pouco mais júnior, e quais os aprendizados que você tirou que talvez você pode compartilhar comigo, que estou nessa busca, e outras pessoas que estejam ali na mesma posição que eu. Prazer, Jéssica. Você sabe que eu sou RH de trade, né? Eu sou responsável pelos marketings Que das legal. marcas Natura e Avon. Conheço algumas pessoas que fizeram esse intercâmbio entre Natura e L'Oréal, vice-versa. Sim. Essa pergunta, Rafa, antes de responder, também já responde a pergunta do Guilherme. Então, já são duas respostas na mesma pergunta. Vamos lá. Tá certo, Guilherme. Bom, essa vai ser uma resposta que eu vou dar a partir da minha história, né? E na minha história, assim, eu não fui promovida, eu falo, né? Quando as promoções chegaram a acontecer, eu já estava entregando o que era esperado do próximo nível de complexidade. Então, eu tenho uma crença, que pode ser uma crença limitante, né? Então, já abro aqui esse espaço de vulnerabilidade, porque eu estou falando a partir do que eu vivi, de que tem uma questão de, assim, o que é requerido do próximo nível? Né? Porque é lá que você tem que estar, né? Então, e a gente nunca sabe quando as oportunidades virão, a gente nunca sabe quando a gente está sendo observado. Então, isso fala também sobre a minha crença do esforço, que foi também um aprendizado ancestral aqui, né? Então, vejam que tem uma série de questões que eu trago dentro desta visão, né? Então, eu não sei como conquistar algo que eu não coloque muita intencionalidade e muito esforço. Então, essa foi a minha trajetória. Então, o que eu recomendo, assim, busque entender não só sobre os hard skills, mas quais são os soft skills que são valorizados nas posições de gerente sênior, de diretor da L'Oréal,
né? Porque é aí que você deve navegar, é aí que você vai montar o seu plano de desenvolvimento, pensando onde você quer chegar, né? Porque eu acredito também, né, que num ambiente, né, que é um ambiente corporativo, que a gente sabe que tem muitos vieses, né? Talvez quanto mais preparada e mais segura você tiver, né, dessas competências, acho que mais facilmente você vai conseguir matar seus sabotadores e mostrar que você está preparado para aquela posição. Ótimo, obrigada, Rafa. Imagina. O que eu acho, assim, não sei se é vulnerabilidade ou se é um fato, que também para nós, pessoas negras, é muito mais difícil ser promovido sem ter todas as habilidades do próximo. Talvez outras pessoas teriam muito mais fácil a oportunidade sem ter nada e aprenderiam lá. Talvez eles só enxerguem isso, né? Se a gente já tiver tudo, já estiver entregando, já estiver até executando a função, aí eles só vão mudar lá no papelzinho. Então, acaba que é uma característica, talvez, da gente, né? Então, se é ruim ou não, a realidade é essa, né? Então, eu acho que acaba que você tem que estar entregando muito mais para eles entenderem que você merece aquela promoção. Então, vamos entregar, vamos fazer, vamos estudar. Então, você quer chegar no próximo nível? Já comece sendo do próximo nível para eles reconhecer isso em você. Próxima pergunta, Daniel. Para quem que você vai direcionar? Se possível, até para o Alexandre, né? Que a gente está terminando já aqui. Sim, sim. Vai ser para o Alexandre. Primeiro me apresentar, né? Meu nome é Daniel, tenho aí mais de 20 anos em área comercial, em indústria siderúrgica e de embalagens plásticas. Nesse momento eu estou num processo de transição. Eu quero fazer a pergunta para o Alexandre, mas me explicar antes, tá, Alexandre? Não é uma casca de banana a minha pergunta, não, mas acho que você vai entender. Eu tive há 2 semanas atrás no RH Summit, um baita evento que teve aqui em São Paulo, e de RH, enfim, e com uma perspectiva muito boa, falando sobre as novas tecnologias e tudo mais. E ali também eu vi muitas lideranças, né, negras, mulheres, né, e é uma coisa, quando a gente fala de diversidade, é uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, a abertura do RH Summit foi da Gabriele Carlos, que é CEO da ZAIS. Ela é uma colega minha de ArcelorMittal, ela era uma analista de CRM, e depois migrou para o RH e teve uma carreira aí maravilhosa e tal, e eu tive a oportunidade de reencontrá-la lá. Mas o que eu quero perguntar para o Alexandre é o seguinte: dentro desse universo de diversidade, a gente não pode esquecer, vamos falar sobre a pele negra, né? A gente tem a pele negra homem, a gente tem a pele negra mulher, a gente tem a pele negra homoafetiva, enfim, são diversidades dentro de diversidades. Eu queria perguntar, então, para o Alexandre, como é que ele enxerga isso e como a gente vê, porque, como eu vi, a questão de liderança de mulheres negras crescendo muito dentro das estruturas, e eu queria que, na sua visão, eu sei que não é o lugar de fala seu nem meu, as mulheres poderiam responder muito melhor, mas acho que é legal a percepção do homem dentro desse contexto. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Obrigado, Daniel. De novo, prazer revê-lo. Acredito que são resultados de intencionalidade, né? A gente, há um tempo, já vem observando que o público mais discriminado dentro dos estratos são as mulheres negras. Então, em determinado momento, as companhias despertaram para isso e foram abrindo espaço. E aí a competência prevaleceu. Então, acho que vem uma onda de crescimento de muitas mulheres negras em posições importantes dentro das companhias. Primeiro, porque algumas outras plantaram lá atrás, ralaram para caramba para abrir essas portas. E depois, porque as empresas, em se despertando para entender aonde eu faria maior diferença, foi abrir espaço para elas. E aí a competência prevalece e elas voam mesmo. Tá? Não enxergo de outra forma, não. Eu vou ver se eu consigo fazer a última pergunta da Suelen Bonfim, que deixou a pergunta lá no chat. Quem pode responder, ou vocês podem tirar 2 ou 1. A Alexandre, que a pergunta dela é sobre... ela fala que ela não consegue abrir o microfone, enfim, ela gostaria de saber como é possível iniciar uma carreira em RH após os 40. O caminho é mais através do network, candidaturas formais, como entrar nessa área vindo de outra área. Ela é da 3ª turma de mentoria. Damas primeiro, Rafaela, por favor. Depois, se for o caso, eu atrapalho a Lu aqui e complemento. Tá, vamos lá. Bom, eu acredito, né, que a narrativa que você constrói
pode ser uma grande alavanca para qualquer movimento que você queira fazer, né? E atuar em RH, atuar com desenvolvimento humano, né? é, Envolve uma transversalidade muito grande, né, de competências, né? Então, o que eu recomendaria seria pensar assim, olha, dentro da atuação que você já teve hoje, dentro de uma agenda de desenvolvimento humano, né, e liderança, qual é o insumo que você traz, né, para compor a sua narrativa do porquê você quer fazer essa transição? Eu acredito que é menos sobre a idade e muito mais sobre esta abertura e sobre essa construção de narrativa para passar segurança para quem estiver conversando com você, te avaliando para as posições, né? E, de novo, né, quando a gente fala um mundo de constante mudança e complexidade, todos nós estamos aprendendo e tendo muitos desafios nesse lugar o tempo todo, então não é o fato de eu estar, né, atuando em RH há 18 anos, que eu sou uma profissional completa, né? Então, acho que tem esse espaço que requer, sim, claro, mais coragem, e o networking, sim, ajuda, né? Porque ele abre portas mais facilmente, mas a porta estando aberta, né? O que você faz com isso? Então, acho que trabalhar muito essa narrativa que você vai construir, né, trazendo, né, o porquê desse movimento, entendendo quais são as suas fortalezas e o que você pode aportar, eu acho que é importante, né? Então, e eu acredito muito numa fala de uma professora que eu tive no segundo ano da faculdade, que ela falava assim, você está onde você se coloca, né? Então, se você quer atuar na agenda de desenvolvimento humano, né, então mostre que você tem uma bagagem, uma potência dentro de desenvolvimento humano. Então, começa de novo, né, pelo autoconhecimento, né, por se colocar nesse lugar. Eu acho que aí já move algumas barreiras no processo. Mas o especialista aqui é o Alexandre. Quem me dera, estou aprendendo aqui. Acho que é isso mesmo, tudo que a Rafa falou, eu complementaria no reforço, eu brinco, eu sou coach não praticante, né? Uma coisa que eu aprendi é que toda pergunta tem a resposta embutida nela, e ela mesma deu a resposta. Eu acho que é abrir portas, abrir, a gente brinca em vendas, né? Você tem que ter um funil grandão de oportunidades para você chegar aonde você quer. Tá preparada e caçar a abertura de portas, não tem muito segredo, não. Mas pensa bem, trabalhar em RH não é fácil, não, viu? Não sei se eu faria isso de novo, não. Para a gente encerrar esse bate-papo muito, muito interessante, muito gostoso. Eu estou fazendo, né, a pós lá no Lideranças Negras na São Paulo e teve uma aula sobre ancestrais do futuro, né? Que nós seremos os ancestrais do futuro. Quer falar um pouquinho sobre legado? Eu queria que você já fizesse as considerações finais. E a pergunta é: qual legado você deseja deixar como profissional negro, negra, na gestão de pessoas e como isso se conecta com as futuras gerações, né? Então, como você se enxerga no sentido dos passos que vocês deixaram, o legado que vocês criaram para as futuras gerações, né, como ancestrais do futuro, e como esse legado que vocês construíram como profissionais negros? Rafa, comece. Essa é uma pergunta difícil, principalmente de ter foco na resposta. Mas eu acredito muito num legado de impacto positivo e de transformação, sabe? Porque quando você conversa com uma pessoa idosa que viveu muito, que trabalhou muito, etc e tal, ela não lembra de quais projetos ela entregou. Ela vai lembrar de quais foram as pessoas que a impactaram, né? Uau. E, e assim, é menos sobre coisas e mais sobre as pessoas, né? E eu acho que no papel de liderança, né, a gente impacta muita gente, né? A gente deixa muitas marcas, né? A gente é referência para muita gente. E acho que à medida que a gente vai se responsabilizando desse papel que a gente ocupa, a gente também se apropria mais dele, né? E a gente cresce também, porque aí a gente toma consciência da nossa potência nesse lugar, né? Então, eu quero que as pessoas se recordem de mim menos pelas metas que eu bati, pelos projetos que eu entreguei, muito mais de como que se deu essa relação comigo, e espero que as memórias sejam positivas, né, que as pessoas vejam, né, uma conexão com alguma transformação, com algum aprendizado, que é isso que eu espero receber das pessoas. Eu espero me transformar a partir dos contatos, assim como está acontecendo aqui hoje, né, que eu saio absolutamente transformada, né, por esse papo. Ô, Rafa, antes do Alexandre responder, lá no começo, você falou assim, lá no início da minha carreira não tinha o letramento que eu tenho hoje.
E hoje, com o letramento que você tem, qual o impacto que você acha que você, como mulher negra, já tem deixado? Não lá para o futuro, mas já tem deixado. Abro portas, porque eu acho que à medida que as pessoas me têm como uma referência de uma profissional que faz entregas de qualidade, de forma ética, talvez fique no imaginário delas de como que é trabalhar com uma mulher negra. E aí, a partir desta referência que criaram comigo, elas tenham a Projetam em vontade outras. de trabalhar com outras mulheres negras. Perfeito. Legal, acho que é legal. Obrigado, Rafaela. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando em legado, né? Então, uma coisa que eu tento refletir bastante sempre e compartilhar com as pessoas mais jovens com quem eu trabalho. O que eu gostaria muito de deixar é a referência de que não importa a cor da pele. Não quero que vejam a pessoa, se ela é negra, se ela é branca, não importa. Que elas olhem a pessoa pelo que ela é, como ser humano, como que ela pode entregar. Então, que as pessoas que me deram oportunidades no passado e as outras que me viram crescer, entendam que não cresci por causa do tom da minha pele ou o que quer que seja. Porque eu pude fazer o que tinha que ser feito, da maneira que tinha que ser feito. Eu construí conexões, eu ajudei pessoas, eu acertei, eu errei, mas eu acho que esse é o legado que eu queria deixar, que ninguém se importasse com a cor da pele para um executivo lá no futuro. Muito, muito obrigada. Enfim, eu já quero, não sei se a Iris quer deixar alguma palavra antes da gente encerrar, mas eu queria agradecer todas as pessoas que estão presentes, agradecer ao Matheus, a Iris pela confiança de eu poder intermediar aqui esse papo. O Gustavo já levantou a mão, a gente vai, não sei se dá tempo para abrir, mas eu acho que uma mensagem central, assim, que a gente pode entender que gestão de pessoas é mais do que uma função, né? A gestão de pessoas é transformar a realidade, salvar vidas, dar novas possibilidades, novos horizontes, enfim, então acho que quando você toca a vida de uma pessoa, você tem a possibilidade de transformar toda a realidade dela para sempre, assim, né? Tem aquele filme, né, Efeito Borboleta, não sei se vocês assistiram, quem é velho para o suficiente, mas que cada escolha pode mudar o seu futuro. E um bom gestor, um bom mentor, ele pode ajudar a ter as escolhas corretas, a abrir as portas corretas. Então, gestão de pessoas é mais do que uma função, é transformar vidas, é transformar realidades. Então, quero agradecer a todos que participaram aqui, mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui intermediando esse papo. E aí, eu quero abrir também a palavra para a Iris, né, porque eu acho que o Instituto Pactuar, ele também tem essa possibilidade de nos ajudar a fazer escolhas melhores e ampliar os nossos horizontes. Não, nossa, eu acho que qualquer coisa que eu fale agora vai ofuscar muito o brilhantismo das falas que vocês trouxeram, né, Rafa, Ale e você, Lu. Então, eu prefiro até passar realmente a palavra para quem ajudou a organizar. O Gustavo, eu acho que estava à frente disso, né? Gustavo já levantou a mão. Então, gente, a palavra hoje é gratidão. Gratidão à generosidade de vocês estarem aqui, e não só quem apresentou, mas as pessoas que estiveram dedicando tempo para ouvir. Porque a gente só pode falar e contar uma história se tiver alguém para ouvir, e é tão rico saber que tem gente querendo ouvir. Então, por favor, Gustavo, fecha com chave de ouro aí. Gratidão, gratidão e gratidão. Eu queria só aproveitar, né, como membro do comitê de pessoas aí, sendo ajudado por tanta gente, queria agradecer a prontidão que a Rafaela e o Alexandre tiveram no nosso chamado. Quando a gente vai pensar num papo de carreira, a gente pensa tantas coisas, como é que a gente pode trazer temas, histórias, contribuições de pessoas que, assim como nós, né, fizeram essa jornada e hoje são referência para tanta gente, né, como é que a gente pode trazer e compartilhar isso de uma maneira que possa ser proveitoso para todos. E contar com a prontidão das pessoas que atendem o nosso chamado ajuda bastante o comitê, né, a manter vivo isso que já é uma tradição nossa, né, o Papo de Carreira é muito mais que uma ferramenta, mas é uma tradição, né, agradecer bastante ao Matheus por todo o empenho, nos bastidores a gente faz um monte de coisa para chegar aqui e ter 60, 70 minutos, né, do tempo dessas pessoas que têm contribuições tão ricas a fazer, né, eu acho que o Pactuar, ele tem potencial de ser muito maior, depende da doação espontânea do tempo de cada um. A gente tem que vir nessa fonte, não só buscar, mas também depositar um pouquinho de água para que ela tenha cada vez mais água para poder ser compartilhada com todo mundo. Então, eu peço para vocês, em nome dos comitês, se engajem mesmo. Isso aqui é da gente para a gente. Não tem ninguém que vai vir fazer pela gente, assim como não foi na vida de ninguém aqui, né? Fazer esse chamado para que engajem nos comitês,
né? Vamos fazer essa mensagem, esse benefício chegar para muito mais gente. E de coração mesmo, Rafaela, Alexandre, muito obrigado. Como diria minha mãe, Deus lhe pague, né? E, em breve teremos novidades aí, mais papos de carreira, como foi falado no início, né? Se candidatem, coloquem aí, vamos nos expor também no nosso fórum. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de conhecer tanta gente valiosa, que às vezes passa desapercebido, porque a gente só olha aquele link frio do LinkedIn, que tem uma foto bonita, mas a gente não sabe quanto é isso. Tá bom? De coração mesmo, muito obrigado. E só lembrando, Gustavo, todos sigam o Instagram do Pactuar, sigam o LinkedIn, interajam, porque é muito importante. A gente está lá como seguidor, como número, mas é muito importante todo post, porque a gente tem, esse post eu conheço alguém lá da minha turma. Não, engajem todos, sabe por quê? Porque isso faz crescer a nossa rede, faz crescer a nossa comunidade Pactuar. Então, instagram.com, não vai precisar falar Instagram, né? O Instituto Pactuar, que é o endereço lá, no @Instituto Pactuar no Instagram, e no LinkedIn é company/Pactuar. Então, todo mundo que puder, e não só sobre o papo de carreira, tudo que vocês verem do Pactuar, por favor, comentem, interajam, porque vai aumentar o engajamento com a nossa comunidade. E não esquece de deixar um like. Isso aí. Muito obrigado, gente. Foi uma noite muito Obrigado, agradável. gente. Obrigada, prazer, Boa gente. noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, Tá pessoal. cheio. Boa noite.